Boa noite, paz do Senhor. Estar no ar o nosso primeiro episódio de uma série de temas bacanas do nosso Interligados Podcast. Agora a gente tem um podcast, vamos ter vários convidados com vários temas maravilhosos. E esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. Estamos muito felizes. Eu conto com você para curtir, comentar, para compartilhar, em grupo da igreja, em grupo da faculdade. Você vai ser muito edificado. Eu estou muito feliz e hoje não poderia ser diferente. A nossa primeira convidada, ela é missionária, ela canta, ela prega, ela é empresária, ela ministra para jovens, crianças, é professora dos adolescentes. É isso daí. Até deu uma cansadinha aqui. A agenda dela está lotada. Mas vocês acham que eu estou falando de quem? Ela é de uma das famílias mais famosas do meio cristão. Isso daí, eu não estou falando dos Valadões. Eu estou falando da Midian Lima. Da família Lima. Eita glória. Eita glória. Encontro de vasos. É um encontro de vasos aqui hoje. Eu falei, não, primeira convidada, falei, não tinha como não começar com Midian, né? Das Limas. Muito feliz, é um prazer, uma honra muito grande. Você não sabe o quão instrumento você foi na minha vida e você é. Eu acho que esse projeto não poderia iniciar sem você aqui. É uma honra, uma honra. Amém. Quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui e ser a primeira entrevistada, né, aqui. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem. Você falou que não sabia se me mandava ou não mandava. Eu falei, pode mandar, eu estou à disposição. E hoje foi o dia, né, desse nosso encontro. Então, eu estou muito feliz. Já postei, já falei, já avisei. Então, tem uma turma já esperando por esse nosso podcast aqui hoje. Vai ser muito bom, gente. Vai ter muita coisa boa. Eu creio que você de casa vai ser abençoado. Então, assista até o final. E vamos começar. Não sei nem por onde começar. Que Midian é tanta coisa. Vamos começar pelo início. Vamos. Criança, como é que foi? Então, eu gosto muito de voltar. O pessoal que tem ouvido os meus testemunhos, eu tenho voltado muito na minha família, no meu pai, da onde meu pai veio. Inclusive, vou dar um spoiler aqui já. Eita! A gente já está meio que iniciando. Eu vou começar a escrever um livro sobre a história do meu pai. Primeira mão. Primeira mão. Então, eu quis trazer muitas novidades aqui hoje, assim, coisas que eu ainda não falei, ainda não contei. Então, eu vou estar contando e vou estar falando aqui. Apesar que eu falo bastante desse meu testemunho, só que vem de alguém, né? Vem do meu pai, vem da minha mãe lá atrás. Então, meu pai, ele tem essa história de vida com Cristo, assim mesmo, né? Então, a gente puxa muito isso dos nossos pais. A gente pega muito isso, sim. E o meu espelho tem sido ele. Então, ele vem, alguém que cuidou de igreja ainda solteiro. Então, antes dele casar com a minha mãe, meu pai já cuidava de igreja, lá no interior do Tocantins. Assim, que era mais simples, né? Muito mais simples. Então, aí ele conhece a minha mãe. Minha mãe, inclusive, é filha de... Assim, meu avô foi alguém que aceitou Jesus de uma forma assim, até estranha, né? Meu avô aceitou Jesus no batismo dos filhos dele. Então, meu avô era uma pessoa muito, muito valente. Então, meu avô, naquela época, era uma pessoa muito brava. Então, ele não aceitava essa coisa do ser crente e tal. Então, eu venho daqui. Depois que meu avô se converte e tal, minha mãe se casa, eles continuam nisso, de estar na obra, de estar cuidando da obra. Então, eu escuto, eu ouço os meus pais falando sobre isso. Não me lembro... E roda não sei quantos dias para chegar no lugar e fazer culto para uma pessoa só. Uau. Então, daí vem esse meu amor pelas almas. Daí vem esse meu amor por vidas. Daí vem esse meu abraço em pessoas. Então, vem lá de trás. Às vezes, eu criança ali, estava vendo aquilo e aquilo já estava aqui, maquinando na minha cabeça, né? Quem eu vou ser? Para que eu nasci, né? Para que propósito é esse? Então, vem lá de trás. Então, essas promessas são antigas. Então, eu vejo... Vem de geração, né? De geração. Então, assim, tem muitas histórias que me marcam. Tem histórias de que eles cuidavam de igreja e morávamos numa casa muito simples. E meu pai passava a noite acordado, cobrindo aquela casa quando chovia.
Então, segurando a lona para não molhar meu irmão, eu e a minha irmã Leia. Você é a mais velha? Sou a mais velha. Nós somos 7 irmãos, então eu sou a mais velha desses 7 irmãos. Aí vem meu irmão Gesiel, aí vem minha irmã Leia, e por aí vai. Você sabe que se juntar a minha família e a sua família, a gente faz uma igreja, Faz né? uma igreja. Faz. Então, é os Lima e o Silva. E os Silva, a gente pode montar A gente qualquer monta. dia, quando quiser abrir. O coral. O coral. Grande coral. O grande coral. Então, a sua família foi muito importante. Então, para essa base, hoje sua, tanto de missionária como de... Com o meu avô. Um homem muito simples, um homem muito usado por Deus, louvava. Então, meu avô tem vídeo no YouTube de 10 mil visualizações ou mais. E ele nem sabia o que era internet. Tem noção? De ir numa igreja, alguém filmar meu avô. Então, tudo isso vai unindo uma coisa na outra e ali o Senhor vai costurando, né? Eu gosto muito do Salmo 139, quando ele diz assim, para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? E lá vai dizer assim, que todos os dias das nossas vidas, eles foram escritos. Amém. E, por vezes, eu sei que eu já tentei fugir. Acho que lá na frente eu vou estar falando sobre isso, depois que a gente passar essa fase da família. Mas a família é muito importante, assim, nesse processo. Assim, para mim, acho que a família... Na verdade, a família é o nosso primeiro ministério, né? Eu, antigamente, na minha outra igreja, a gente falava muito sobre isso. Falava que a família é o laboratório para a sua missão. Boa. Verdade. E eu acho isso, e eu levo isso sempre. A gente aprende, a gente passa por situações na nossa vida, na nossa família, que nos levam ao propósito de Deus. Às vezes a gente não entende por que eu estou passando isso, por que a minha família está passando por isso, mas lá na frente, aquela experiência vai te servir para curar vidas, para falar do Evangelho, falar do amor de Deus. Então, assim, realmente, eu não poderia começar a não falar de família nesse tema, né? Não adianta a gente falar de propósito, de ministério, de chamado, sem falar nosso primeiro ministério, que é a nossa família, o nosso laboratório. É verdade. E você teve uma base sensacional. Eu cresci vendo isso, sabe? Eu cresci, algumas coisas eu vou me lembrando, assim, quando eu volto, mas algumas coisas meu pai conta o tempo todo. Ele vai contando ali o tempo todo pra gente e a gente vai vendo essas histórias de vida. E eu sou uma pessoa que gosto muito de ver milagres, sabe? E sempre foi dons que eu pedi para o Senhor. A Bíblia fala para a gente pedir para o Senhor os melhores dons, né? E eu vi meu pai com vários dons, a minha mãe. Hoje, acho que eu estava lendo uma parte na Bíblia, na leitura bíblica, que falava de pessoas que hospedam pessoas em sua casa. E isso marcou muito as nossas vidas. Sempre tiveram pessoas hospedadas na nossa casa. E a Bíblia fala. E minha mãe é uma das melhores pessoas para hospedar pessoas na casa. Então, eu cresci vendo eles cuidando de pessoas. Eu lembro, assim, eu criança, aconteceu um acidente em tal lugar e as pessoas estão no hospital de base. Minha mãe ligava e falava assim, traz aqui para casa. Sem saber quem eram aquelas pessoas. Eles entendiam como vidas. E a Bíblia vai dizer que, por vezes, a gente hospedou anjos em casa, né? Sem saber. Então, minha mãe teve esse dom de hospedar pessoas, de abraçar pessoas. Às vezes você estava achando que estava cuidando de alguém, talvez a pessoa estava vindo ali, você estava recebendo algo, né? Isso, e mudando a vida daquela pessoa também, né? Então, eu cresci vendo isso. Então, a Bíblia fala, você tem que pedir os dons. E eu vi meu pai vivenciando grandes milagres. Sim, Você pode falar algum? Posso. Eu até contei na sala do discipulado, domingo eu dei aula para eles, e domingo a gente estava falando e chegou nessa parte de milagres, e meu pai conta muito de um milagre. Eu era criança, morávamos em Lusiânia, nós viemos do Tocantins, aí que fique claro, meu pai cuidou da obra no Tocantins, saímos do Tocantins. Com quantos anos? Eu acho que foi 1986, mais ou menos, eu acho que a gente saiu de lá. Se eu não me engano, sou um pouco péssima com o negócio de datas, mas eu até contei em um dos testemunhos que eu conto tá até no meu canal lá. Inclusive, gente, já entra no canal. Entra lá. Já fala o canal aí. Missionária Midian Lima lá já no YouTube. Já se inscreve, dá like, aproveita, já vê os vídeos, já faz série, maratona. Isso. E lá eu conto, assim, dessa saída, que meu pai sai por conta de uma profecia que o Senhor mandou. Deus usa alguém aqui em Brasília, que é a irmã dele. Estávamos para passar fome, assim, eu sei que o Senhor não nos desampara, mas estava muito difícil a situação lá, e Deus mostra para minha tia aqui, minha tia traz meu pai, a minha família, e a gente vai morar em Lusiânia de Goiás, mas quem tem ministério não adianta, e logo meu pai já estava pastoreando uma igreja,
Então, meu pai pastoreou uma igreja, a gente tudo criança, assim. Isso vem como flashes na minha cabeça, né? Não dá para lembrar, éramos pequenos. Mas assim, eu tenho flash do meu pai chegando do trabalho, trabalhava aqui em Brasília, ia todo dia para Lusiânia, pediu para chamar meu pai como pastor daquela igreja. Então, para você ver, né? Que as pessoas, elas têm a fé. E ali, poxa, 1980 e alguma coisa, como é que vai para sei lá, chama o médico, chama o que? Não tem. Não tem. Então, eu nem sei como é que era, mas assim, a primeira pessoa que eles chamaram foi o pastor da igreja. Então, eles chamam meu pai vai até aquela casa, e aquela mulher está morta dentro do quarto, e Deus fala para o meu pai orar por ela, que Deus ia ressuscitar ela. Ela tinha um câncer, e assim, ela faleceu. E meu pai chega e Deus fala, ore por ela, que ela vai ressuscitar. E meu pai vai com muita fé e ora por aquela mulher, e a mulher se levanta. Uau, uau. Uau mesmo. Eu fico impactada. Até parece ficção. Parece que são coisas que a gente tem que vivenciar. E coisas Hoje, da época de Jesus eram não é? comuns, porque Jesus ele curava, ele ressuscitava, e hoje em dia a gente não se ouve, né? Não se ouve, acho que a gente tem que ouvir mais. Eu tenho buscado isso do Senhor, sabe? Eu tenho promessas sobre a minha vida. Hoje os milagres, eles estão mais casa, carro, dinheiro, e os milagres da época de Jesus foram esquecidos. É verdade. Né? Hoje em dia você ouve tanto sobre a prosperidade, acaba não ouvindo esses. É verdade. Ressuscitou uma mulher. Tem noção? Como assim? Um cara simples que tem a segunda série e que é o Segunda série? Meu pai, eu acredito, não sei nem se ele tem a segunda série. Uau. Nem tem. Eu tô vendo a Mariane balançando a cabeça, ela tá dizendo que não tem. Mariane tá aqui, a assistente, assessora. Assessora. Então, assim, meu pai não tem. Deus ensinou meu pai a ler. Uau. Então, assim, literalmente. Sua mãe pai... também? Minha mãe também. Tá todo mundo ali nesse nível. Nossa, então a sua família é uma superação, hein? Superação. E assim, e para você ver, né, como é que Deus usa as pessoas. Ele nos escolhe. E ali meu pai ora por aquela mulher ressuscita. Tinha 2 crianças paralíticas ali, eram gêmeos, os filhos dessa mulher, estavam na sala, e eles com as perninhas assim atrofiadas, e o pai da criança ficou tão assim abismado com o milagre que aconteceu naquela casa, naquele dia, que ele pega e fala pro meu pai, pastor, aproveita que Deus ressuscitou a minha mulher e ore pelos meus filhos para eles chama serem todo mundo lá, chama a vizinhança, todo chama todo mundo. Só que na hora o Espírito Santo falou para o meu pai não orar pelas crianças. O Espírito Santo falou para ele, não ore por elas, não ore, porque o Senhor pode curar. O Senhor iria curar, ele ressuscitou a mulher, mas o Espírito Santo falou para que o seu coração não se orgulhe, porque não foi você que fez, e Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E Deus falou assim, não ore por eles, chame eles para ir ao culto. Ele veio aqui na minha casa e curou. A gente também tem que dar o primeiro passo. Né? É verdade. Então a gente vê 2 situações assim, e Deus... E que ensinamento, né? No meio aqui, tempo, né? Acho que nem meia hora ali, 2 ensinamentos maravilhosos. É verdade. Porque Deus, ele conhece a gente. Por isso, muitas vezes as pessoas falam, eu não fiz, eu não passei no concurso, eu não consegui tal coisa, Deus não abriu nada. Mas será que a gente deu o primeiro passo? É verdade. Será que a gente ouviu essa voz que está falando com a gente? Porque meu pai poderia muito bem ter fechado os ouvidos ali e falar assim, nossa, ressuscitou aqui. Deus vai curar 2 aqui agora. Manda o outro, bora curar aqui. Vamos, porque o milagre está aqui. Mas o Senhor é o Deus que ele age conosco com sabedoria. O Senhor é sábio, o Senhor nos conhece. Por isso que eu tento trabalhar isso muito, porque assim, não somos nós que fazemos o milagre. Sim. Não somos nós, não vem de nós, sabe? É um dom que o Senhor nos entregou ali. Muita gente hoje em dia, né? Fez um milagre, Deus usou para fazer um milagre aqui. Ixi, não pisa mais nem no chão, não fala com mais ninguém. Não, o Senhor quer nos usar na simplicidade, ouvindo a voz dele. Tem que ouvir. Meu pai, naquele dia, ele ouve a voz do Espírito Santo. Já pensou? Não ia adiantar nada. Porque assim, o coração dele ia se orgulhar, porque alguém ressuscitou, e 2 crianças foram curadas. Então, eles pegam aquelas crianças, levam no culto à noite, e ali aquelas crianças com as pernas atrofiadas, meu pai levanta a igreja, chama o obreiro, ergue aquelas crianças, e na hora as pernas das crianças voltam ao normal. E você vendo? Ou não? Eu não me lembro. Eu era criança, pequena, né? Eu era criança, eu escuto meu pai falar sobre isso, só que algo muito interessante o Senhor fez conosco, tem uns 2, 3 anos, que isso aconteceu há quase 30 anos atrás, né?
há uns 30 anos atrás. O sonho do meu pai e da minha mãe era encontrar essa família. Uau. E E eles o que Deus fez? encontraram. Reencontraram. Me pergunte como, não sei. Imagina a gratidão, né? Eles encontraram meus pais, assim, e são gêmeos, eles moram em Lusiânia ainda. A mulher estava, o esposo estava ainda. Nossa, que lindo. Uau, eu lembro das crianças na aula perguntam assim: e a mulher está viva? A mulher está viva. Deus ressuscitou ela e ela está viva. Ela está aí, Tá cumprindo. ali, cumprindo assim, contando esse milagre, né, sobre a vida dela. E os meninos estão E sendo canal de bênção em outras pessoas, que através do testemunho dela, outras pessoas são edificadas, né? É verdade. Então, isso aqui é uma gota do que eu já presenciei quando criança, que isso não me vem na lembrança, mas me vem no meu pai contando quase todos os dias em casa sobre isso. Então, esse é um dos milagres que mais me marcam, assim, mais me marcam. Fora de eu ver pessoas entrando na nossa casa, sendo curadas, meu pai recebendo todas as pessoas. Meu pai não só recebia na nossa casa, eu vou receber na minha Isso casa, na só sua quem é crente. infância inteira. Inteira. Seja qual foi a casa. Sempre moramos em lugares muito simples, assim, em casas muito simples, mas em casas onde tinham a presença de Deus. Que é o mais importante. Mais importante. Não me lembro de ter tido uma infância triste. Tive uma infância muito feliz. Assim. Foi criança? Fui criança. Criança, assim, de brincar no barro. No barro, subir em árvore. Eu era muito ligada no meu irmão, né? Meu irmão casou tem uns 14 anos, assim, mas até hoje eu sou muito ligada no meu irmão. E a gente teve essa infância, assim, sabe? Eu cresci mesmo brincando na rua, tudo que as crianças hoje em dia não têm, né? Não tem. Não sabe o que é brincar na rua, ficar com um suor preto assim do lado, de correr, o pé de Todd, pegar as vassouras da mãe para brincar de bete no meio da rua, sabe nada. Não sabe não. A gente também não sabe que não vamos denunciar na cidade, né? Não vamos denunciar na cidade, mas verdade. A gente já ouviu falar, né? Mas eu cresci mesmo, assim, quando a gente muda para cá, nossa, eu já tô um pouquinho grandinha, né? Isso aí tudo eu já me lembro, dessa mudança para cá, essa vinda para cá. Então, para cá, Brasília. Eu morava em Lusiânia. Aí, deixa eu só contar essa história, né? Lusiânia, ali, meu pai cuidava de igreja. Aí fomos morar na Vila Telebrasília. Quero deixar um abraço pro pessoal da Vila, às vezes eu prego lá. Então, a Vila Telebrasília era um lugar onde recebia várias pessoas que vinham de fora. Então, a gente fazia os barracos ali, então a gente morou nesses barracos mesmo. Barracos de madeira? De madeira, eu lembro, isso eu já me lembro. Então, quando a gente vem de Lusiânia, isso já vem na minha mente. Então, meu pai fez o nosso barraco, a gente conseguiu esse lote. O barraco era tudo junto, assim, né? Tudo junto. Mas tinha um lote mesmo, tinha a nossa casa lá, que era esse barraco, eu lembro até hoje, cercado por arame, na porta passava um esgoto. Porque a gente pegou as últimas casas ali. Então, imagina, você pegou os últimos lotes ali. Aí todo mundo pegou os lotes bons. Ixi, aí vocês pegaram... Caí demais no esgoto. É porque imunidade você tem. Eu tenho de sobra. Então, assim, a gente morava ali. Foi também muito feliz, uma época muito feliz. E era engraçado. Antigamente, hoje é uma cidade, né? Mas antigamente era uma invasão. Então, é engraçado, né? Como a gente era tão feliz com tão pouco, né? Pouco. A gente era feliz e ainda com Deus ainda, né? Paz dentro de casa. Sim, eu lembro que a gente saía para ir para a igreja, meu pai já, assim, aí já era mais irmãs, né? Assim, já tinha mais gente. Só não tinha a Thaís não tinha a Thaís nem a Raíssa, que são as mais novas. Então tinha eu, Gesiel, a Imagina para arrumar esse tanto de mulher. Minha mãe é uma guerreira. E tinha que arrumar cabelo. A gente nunca andou desarrumada. Porque, imagina, o culto começa às 6. Acho que às 3 vocês começam, né? Mais ou menos. Então, minha mãe sempre cuidou muito bem da gente. Nunca deixou a gente desajeitado. Por mais que fôssemos muito pobres, aí eu falo de pobreza mesmo, de você receber a roupa doada. Irmão, o vestido doado. O estilo que a gente já não tinha, né? Não tinha esse negócio. Não, eu me lembro também quando eu era menor, a gente também não tinha, né? Tantos recursos. E aí, às vezes, a gente recebia muita roupa, assim, né? De doação e tal. E eu sempre quis ter um estilo. Ir no shopping, numa loja, comprar roupa tipo, ter um estilo. E não tinha esse estilo. O estilo era o quê? Era o que os irmãos da doação, que a gente pegava, que a gente ganhava. Então, assim, eu vim comprar uma roupa, comprar ir numa loja, eu até me emocionei. A roupa foi feia? Foi. Hoje eu vejo e falo, meu Deus, nada a ver. Mas foi tão importante. Então, assim, e a gente cresceu
felizes. Felizes. E assim, a importância também da doação. A gente pode trazer aqui essa importância de você tirar o melhor. É alguém que está necessitado, favor, é irmãos, alguém que está precisando ali, entendeu? Mas eu já usei. A criança, a infância inteira ali era roupa doada. Não me lembro nenhuma vez uma meu pai roupa, comprando. talvez você tá com o guarda-roupa lotado. Ah, eu não tenho roupa, mas tem um monte de roupa, mas essa daí não presta, então não presta para você, mas serve para outra pessoa. É verdade. Né? A importância da doação de alimentos. Sim. Salva tantas famílias. Com certeza. E às vezes a gente está ali, ó, tem aquilo ali. Não é que está sobrando, mas você tem. E quantas famílias estão ali necessitadas? Quantas vezes nós somos, né, sustentados na minha casa por conta de uma cesta básica? Sim. Mas eu dou graças a Deus. Meu pai, nessa época, ele trabalhava. E, assim, algo bem interessante é que íamos para a igreja. Nunca deixamos de ir para a igreja. Então, ia aquele bando de menino. Eu lembro das vigílias. Lembra? Tá igual a minha Não é família. Minha igualzinho. família pegava um banco. Então, era nós E lá em era casa. escadinha, assim, sentada assim. Podia, aí na hora da palavra, na hora do louvor, meu pai levanta. Aí na hora da oração para dízimo, eu sentava, meu pai falou assim: levanta, oração. Sim. A reverência, ele sempre ensinou. E era em escadinha. O pai, eu vou para a salinha. Ele, não, vai ficar aqui que é para ouvir a palavra. É desse jeito. Eu lembro de ter crescido. Minha mãe colocando colchonete no chão para dormir na hora Nas da vigílias. vigília. Não é? Então, assim, você cresce com isso aqui, ó, na sua cabeça, gente. Você vem com aquilo ali. Né? A importância. E eu lembro que algo na nossa casa veio para marcar a gente. Foi quando a gente foi para a igreja, um ladrão entrou dentro da nossa casa. Já não tinha nada. Já não tinha nada. E um ladrão entrou dentro da nossa casa, assim. Não basta uma batalha. Deus, ele... E eu vejo meu pai como não é esse homem de Deus que cuida da casa. E assim, como era um bairro pequeno, meu pai sabia até quem era o ladrão, foi lá, pegou as compras de volta e trouxe para casa. Então, assim, eu cresço vendo esses papéis, sabe? O papel de alguém que te leva para a igreja. O papel de alguém de um pai, né? Aí eu tô falando de pai. Eu falo da mãe que está ali cuidando. A mãe auxiliadora, né? Ali auxiliando. Mas eu vejo a importância do papel do pai. Então, a gente pode estar falando aqui para pais que, às vezes, não estão dando muita importância aos seus filhos. Mas eu cresço com isso na cabeça. Então, se você está nos assistindo e você é um pai, então, assim, comece a observar as suas atitudes. Eu era criança, mas eu vi meu pai defendendo a casa dele. Eu vi meu pai chegando chateado em casa e falando: ladrão roubando as nossas compras. Eu vou buscar. E muitas vezes os pais, hoje em dia, eles colocam essa, como eu posso falar, essa responsabilidade em cima dos líderes, né? Eu vejo jovens, adolescentes, né? A gente está falando mais ou menos desse público. Ah, o líder não chamou o meu filho para a igreja. Ah, vocês não... Obviamente, a gente tem que chamar, sim, com certeza. Mas acredito também a responsabilidade de um pai, como ali, né, o sacerdote, ele está levando o seu filho, direcionando o seu filho e falar da importância. E tem muito que eu vejo hoje, são muitos pais também repassando essa responsabilidade para a liderança, para mães, sempre jogando ali, não, vê com a mãe, acho que a mãe não deixou. Então, assim, a importância. Olha a diferença do exemplo do seu pai, né? Como foi importante o seu pai na sua caminhada, o seu pai no seu ministério. O meu pai, eu me lembro que eu comecei a dançar e o meu pai, ele me dava muita força. Pelo incrível que pareça, eu era muito tímida, muito tímida. Eu dançava olhando para o chão. Eu comecei a dançar com 6 anos de idade. E aí meu pai, ele foi lá no centro de Taguatinga, lá onde vendia a loja de roupa de balé. No centro de Taguatinga, ele foi lá e comprou uma sapatilha, a mais barata, aquela de corine, que ficava rasgava, pegava o dedão assim, e ele comprava a sapatilha, ele no ensaio, ele às vezes sentava e às vezes eu falava: e aí, pai, como é que eu tô? Tá dura, Carolina, tá dura, vamos se soltar, é para levantar o braço? É para levantar o braço. Então, assim, a importância do pai, da figura paterna, né, nessa caminhada do ministério. É muito importante e a importância da paternidade mesmo. Eu sei que vão ter pessoas aqui que vão estar nos assistindo que não tiveram convívio com seus pais. Então, assim, eu vejo muito Deus sendo o nosso pai, né? Assim, às vezes
A pessoa está assistindo aqui, poxa, eu queria ter um pai igual ao delas. Então, talvez tenham aqueles filhos de pai, órfãos de pais vivos. Isso. Então, assim, e que hoje, através desse nosso testemunho, dessa nossa conversa também, as pessoas possam ser curadas da paternidade. Sim. Não é por um acaso que a gente também está aqui, desde lá do início da minha história, falando sobre pai. Então, assim, as pessoas também, elas precisam também ser curadas da paternidade. Ter essa cura, sabe? E às vezes você está ali, a sua vida não anda, as coisas não se movem por conta de falta de perdão. Ah, Midian, você não sabe o que o meu pai fez. O meu pai me abandonou. Mas assim, eu posso falar para você, ou para as pessoas que estão nos assistindo, peça a cura do Senhor nessa parte da paternidade, sabe? Você não vai parar o teu ministério. Ai, agora eu não vou fazer mais nada porque eu não tive esse papel do pai. Mas nós temos o pai. Domingo eu preguei sobre o pai, sobre o Abba, né? Que é o pai, o papai, o meu papaizinho. Eu acho que é uma das palavras mais bonitas que tem na palavra do Senhor, quando ele fala do Abba, sabe? Quando eu falo do pai e que essa palavra pai vem e nos cura. Às vezes a gente está falando para pessoas aqui que são filhos de pastores. Sim. E que não tiveram amor. Às vezes os pastores deram todo o carinho para o membro e não deu para o filho. Mas que cuidou tanto do ministério e não cuidou da família, cuidou, né? Eu não sei aonde isso aqui vai chegar, mas aonde chegar, que nessa parte que a gente está falando aqui, que haja cura também. Amém. Em relação à paternidade, sabe? Que as pessoas sejam curadas e quando nós somos curadas, nós conseguimos caminhar no nosso propósito, nós conseguimos caminhar no nosso ministério. Minha vida poderia ser diferente? Poderia, mas o Senhor quis assim, quis que eu tivesse esse pai que vai comigo, da infância até hoje aqui, né? Meu pai está presente até hoje aqui nesse podcast. Então, eu louvo a Deus pela vida dele. E assim, eu vi isso, eu vi esse pai que cuida, e de lá a gente se muda aqui para o Riacho Fundo, o Senhor nos dá essa casa aqui no Riacho Fundo. Então, olha aí, e eu sigo vendo os meus pais vindo para cá. Você vem vendo um milagre, né? Para quem morava no barraco, isso, Deus dá uma casa. Uma casa. No Riacho Fundo. No Riacho Fundo. Meu pai construiu toda a casa. Meu pai é pedreiro. Então, assim, sabe? Alguém que não tinha nada. Aí você fala assim, aonde veio esse dinheiro? Deus, ele foi abrindo o caminho, né? Eu vejo, aí eu já me lembro aqui no Riacho, eu vejo meu pai chegando com aqueles ferros nas costas. Meu pai trabalhava lá na vila com meu tio. E ele recebia o dinheiro, ele passava na loja de material de construção. Até então, a gente veio, morava num barraco, continuou morando num barraco, mas o sonho do meu pai era ter uma casa construída. E sempre teve o sonho, assim, de ter essa casa. E eu lembro que meu pai chegava com esses ferros. E as pessoas olhavam para o meu pai puxando aqueles ferros na rua e sem entender que um dia ele teria uma casa. Mas os ferros estavam ali. E ele ia juntando aqueles ferros. O dinheiro que ele ia ganhando, ele ia nos sustentando e ia comprando tijolo. E ele ia fazendo a base da casa. Então, eu vejo esse pai construindo uma casa dentro de um barraco. Então, está ali o barraco e meu pai vai lá e constrói essa casa. E a sua mãe ali E minha mãe ali dele. ajudando, inclusive. Minha mãe é desse jeito que todo mundo já conhece. Assim, quem não conhece, queira conhecer minha mãe. E minha mãe ajudou meu pai. Eu vejo meu irmão pequeno assim, ajudando na construção. E você vê a importância da parceria, né? Parceiros, eles são parceiros assim até hoje. São parceiros, eles não conseguem ficar separados, assim, sabe? Um é ligadinho no outro. Então, é muito bom ter isso. Então, essa referência, né? Referência. De casamento, essa referência de homem de Deus, essa referência... Nossa, é um privilégio. É um privilégio. São poucas pessoas que têm esse privilégio. Sinta-se honrado. É verdade, é verdade. Eu vejo a igreja... éramos de outra igreja. A gente tem 2 anos que a gente congrega na Madureira, que de Riacho Fundo, mas éramos da missão, e eu vi a igreja, quando ela veio lá da Vila Telebrasília, ela ficou um tempo na minha casa. Então, os bancos da igreja ficaram lá em casa, meu pai dirigia culto para os irmãos lá, até a igreja conseguir o lote aqui no Riacho Fundo. Então, a igreja, eu vi a igreja dentro da minha casa. Então, além de ver pessoas, eu vi a igreja. Então, a sua infância e a sua início da sua adolescência foi basicamente na igreja, né? Na igreja. Dentro da igreja... então, foi tranquilo, né? Mas quando você foi adolescente, você continuou ali dentro da igreja? Porque ali você não tinha como... A igreja era dentro de casa, né? Sim, não tinha como nem fugir. Mas aí depois,
Aí depois eu vou tomar um café. Não, gente, a gente está muito chique. A gente tem café. Tem um cafezinho aqui. Né? A gente tem um cafezinho, a gente tem um chocolate, a gente tem um biscoitinho, a gente tem água, a gente tem a nossa garrafinha rosa. A gente está muito chique. Tá chique. Tá chique. Eu Essa vou beber parte, por você, porque eu essa quase... parte eu preciso tomar um café, porque assim foi tudo tão bonito, né? Tá parecendo aquelas pregações que você começa bem tranquilas, aí depois elas vai pegando ali. Aproveitar e já soltar logo a bomba aqui. Ai, meu Deus, agora é a hora. E esse negócio de capoeira? Vamos lá, Midian capoeira? Calma, gente. Não, calma. Midian da capoeira. Como é que foi? Como é que foi? Na adolescência, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiquei sabendo ali, gente, nos bastidores, que até short da Bad Boy. Short da Bad Boy. Gente, vocês imaginam? Não consigo. O que aconteceu? Oh, meu Deus, a Carol tá sabendo de coisa demais da minha vida. Não dá para acreditar, né? Quem não vem, dá. Tá vendo? Eu venho ali daquele início, vai vindo, para você ver, né? Que filha de pastor, filha de missionária, a família toda de pastores. Cresci dentro da igreja. Cresci vendo aquilo tudo. Experimentando aquilo tudo, gente. E para onde foi esse Eu não sei. Que cabeça é essa? Aonde que entrou esse short? Muitos adolescentes e jovens vão se ver agora em mim, né? Você jovem, você adolescente, você fala assim, meu Deus, vejo o Midian ali pregando. Nossa, que referência, mas calma. A vida não foi tão boa assim. E, Deus, ele escreve histórias. É verdade. Assim, as promessas eu já tenho ali, né? Eu já tenho as promessas. Só que... Às vezes a gente quer... Eu não entendi, eu cantava na igreja, mas eu fui me afastando da igreja. Domingo eu preguei algo muito interessante no Núcleo Bandeirante, quando eu falava da ovelha que se perde. O pastor ele tem 100 ovelhas, uma se perde. Por que essa se perde? Né? Eu fiquei pensando, quando eu estava estudando essa palavra, por que essa ovelha se perde se tudo ali dentro é bom? Não é? Estão cuidando dela, estão dando água para ela está sendo ministrada ali, mas ela vai saindo aos poucos. Ela vai aos poucos. Quando ela percebe, ela já saiu do redil e ela se perdeu. E aí a gente entrando na Midian adolescente, eu acho que aconteceu isso. Quando você para de orar, quando você não começa a buscar como você buscava, quando você começa a ir na igreja, mas sabe quando você vai e sai do mesmo jeito que você entrou? Tipo assim, turista, eu vou ali... Tô indo. E talvez, assim que eu entrei na adolescência, eu cheguei a me batizar. Assim, eu cheguei a me batizar e logo depois eu saí da igreja. Então, assim, isso que me E a adolescência parece uma coisa louca, né? Eu não sei o que acontece na adolescência. Eu também, teve uma época que eu falei, agora eu vou... Não dá, eu não fiquei nem 6 meses. Já me dá dor de cabeça. Sim, e assim, eu me afastei mesmo, e assim... acho que foi um dos períodos mais tristes para o meu pai, para minha mãe. Imagino. E para a igreja, assim, imagina. Tá ali a filha do pastor. Escândalo. Porque nós, filhos de pastor, a gente não tem nome. Eu não sou Midian, sou a filha do pastor. Se a filha do pastor Belarmino, a mais velha, ela saiu da igreja. E o peso do filho do pastor. Filho do pastor. Então, eu me revoltei com isso. Assim. Eu não queria mais ser a filha do pastor, eu não queria mais ser a pessoa que estava ali cantando. Então, veio a questão da escola, aí comecei fui para capoeira. Fui, aí da escola eu já comecei a fazer a capoeira. Eu era uma das melhores alunas da capoeira. Olha aí. Assim, tudo que eu Dá uma palhinha, tô brincando. Eu não consigo, já o corpo não dá conta mais. Mas assim, eu saio e eu lembro que eu estudava no Núcleo Bandeirante, a gente mora aqui em Riacho Fundo, a gente mora numa cidade, o Bandeirante é uma outra cidade, eu sei que muitas pessoas vão assistir e vão ficar sem entender, mas é como se fosse uma outra cidade, dá até para ir a pé, eu lembro que eu ia até, inclusive, a pé, por não ter dinheiro para pagar a passagem, o passe só dava para um horário, e por vezes eu fui a pé para a escola, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar a passagem. Mas lá eu conheci pessoas, já tinha conhecido muitas pessoas. A escola, né? A escola porque lá a escola é uma mistura da sociedade. Você encontra de tudo. De tudo. Se você não estiver ali, saber quem você é, você... E realmente eu me perdi em mim, sabe? Fui saindo aos poucos. Aquela menina que era crente não era mais. Em vez de influenciar, você foi influenciada. Fui muito bem influenciada. Comecei a andar com pessoas aqui, assim, muitas já morreram daqui do bairro que eu moro. Então, assim, eu vi pessoas sendo presas.
eu fui em velórios de pessoas que a gente gostava. Então, eu vi vários tipos de morte, vi pessoas usando drogas, quis experimentar bebida, mas aquilo parecia ruim. Mas você sabe? estava lá. Tava lá, eu Porque queria estar no todo meio. mundo estava lá, a gente tem que... Todo mundo estava lá. Ah, assim. você não vai fazer porque você é careta? Aí você, não, né? Eu queria me enturmar. Você quer se enturmar com aquelas pessoas, então você começa a fazer o que aquelas pessoas fazem, mesmo que o seu consciente, porque a gente que é da igreja, a gente que tem um temor de Deus, né, nasceu assim, ou teve alguma experiência com Deus, é engraçado, a gente pode até ir para o mundo, mas lá no seu Por vezes, eu meio que ouvia a voz do Espírito Santo. Então, eu não fiz muitas coisas assim terríveis por conta de uma voz que ainda Midian. ficava. Sabe aquele frio na barriga? Você lembrava de tudo, assim. Então, mas por vezes eu até mandar um abraço para ela. Ela vai assistir. Minha prima Fernanda, a gente era as melhores amigas. Fernanda sempre foi melhor amiga, assim, a gente é até hoje, assim, a gente se ama muito. Mas eu e Fernanda, a gente tacava fogo, tudo. Então, a gente conheceu muitas pessoas. Deus salvou foi em você, vários Fernanda. lugares. Eu lembro que a gente ia muito em pagode no Guará. Não, calma. Escondida da minha mãe. Ai, Jesus, tem que contar. Midian já foi do pagode. Fui no pagode, fui para Micarecandanga na Meu época. Deus então, do quem céu. é de Brasília que está assistindo vai me entender. Você que viu Midian lá no pagode, na Micaré. Já fui para Micaré. Carnaval. Aqueles carnaval que tinha no shows Brasília. que tinha. Boate. Então, assim, era boate. Eu lembro que eu ia em boate. Midian era da boate. Da boate, eu já fui. Os irmãos chocados lá. Chocados, falando, meu Deus, quem é? Então, eu prometi contar tudo, coisa que eu nunca contei nos meus testemunhos. E, assim, eu lembro que a gente ia, eu e essa minha prima, a gente era muito ligadas, assim, e eu lembro que eu ia para essas festas, e de ônibus, sabe? Aquela coisa de ir, de juntar aquela turma. Era uma felicidade, uma alegria, né? Assim. Eu lembro um dia que eu fui para um show do Leonardo. Meu Deus. Leonardo, tem noção? Lá na Leandro e Leonardo. Nem sei se era Leonardo, porque o Leandro já tinha morrido. Mas eu lembro que eu fui nesse show e esse dia o Senhor me marcou. Eu fui, era muito perigoso, assim. Eu lembro que até tem uns meninos que estavam, eles já até morreram. Não, você vê que o negócio era perigoso. Os meninos já faleceu, já morreu. E acho que o caminho, sabe, sem Cristo só leva à morte, né? E é uma alegria. O salário do pecado é a morte. Assim, eu sei que o Senhor me guardou. Ele me guardou, mas eu poderia ter morrido ali. Eu poderia. Talvez, então, eu lembro que eu ia muito escondido. E meu pai trancava o portão. Eu lembro que tinha um muro, assim, entre a minha casa. É verdade. Nisso, seu pai pastor ainda. Meu pai nunca desistiu. Seu pai lá pastor e a filha dele... Indo pro show. E você tinha quantos anos? 15 anos, 14, 15 anos. Uau, nova. E assim, eu lembro que eu pulei. Imagina o desespero. Eu lembro, meu Deus. Eu olho muito isso, assim, que eu me vejo, sabe? Coisas que eu não tenho coragem de fazer hoje, depois que o Senhor me libertou. Então, assim, acho que realmente essa questão da pessoa ficar completamente endemoniada, era eu, uma filha de pastor completamente endemoniada dentro de casa. É muito difícil falar dessas questões, porque eu sei que esse vídeo vai chegar em muitos lugares, mas eu tinha certeza, assim, porque eu subia, escalava o muro de casa, descia, e eu lembro que nesse dia eu cheguei, assim, em casa, desnorteada, pulei o muro, e a casa toda escura, eu abri a porta, eu bati de frente com meu pai, assim. Nossa. Eu bati, assim, no rosto dele, e aquilo ali me fez ir pro quarto chorar. Então, eu lembro que eu chorei, assim, falei, caracas, o que você está fazendo na sua vida? Para onde você está indo? Foi ali que foi o baque? Mas não, ainda não. Ainda não. Eram vários baques, mas mesmo assim você levantava e... Levantava a cabeça e no outro dia eu estava ali de novo. Então, assim... E nisso você estudava? Estudava normal. Nunca fui uma má aluna, sempre fui muito inteligente. Às vezes nem caderno levava para a escola. Mas estava ali, ó. O Senhor sempre me deu muita inteligência. Assim. Eu sempre fui muito inteligente. E hoje eu uso a minha inteligência para isso, né? Para pregar a palavra e tal. Mas eu sempre fui muito inteligente na escola. Morria de medo de reprovar. Nunca reprovei nada. A galera podia reprovar e eu não reprovava. Você é aquela famosa do fundão. Mas que prestava atenção. Deus que me livre. Eu morria de medo. E assim, eram baques que eu via. Eu lembro que eu passava em frente à Assembleia de Deus e eu falava, nunca vou entrar nessa igreja. O seu pai não era da Assembleia, né? Meu pai sempre foi da Assembleia. Sempre foi da Assembleia. Sempre foi da Assembleia. Aí você passava na frente da igreja dele. Nossa. Eu passava na frente da igreja Realmente estava... Nunca vou entrar aqui. Nunca vou entrar. Estava rebelde. E assim, até aí a gente vai seguindo. Então, aprontei. Aí depois
fui para capoeira. Meu pai era um homem tão sábio que quando eu me batizei na capoeira, meu pai foi. Meu pai foi. Só para me ver. Então, assim, meu pai foi, minhas irmãs, acho que foram, não sei qual delas que foram, mas eu... Na capoeira que tem faixa, não? Era a corda. Corda. Trocava a corda. Cara, tinha fui cor? Eu lembro que eu fui até a verde lá. Olha Acho que aí. eu troquei Pessoal umas da duas capoeira, cordas. verde é bom? Mas depende muito. Depende muito do grupo que você tá. Eu lembro fazendo um grupo do Bandeirante, assim. Meu pai, ele foi lá, sabe? A sabedoria de você tratar seus filhos. Sim, é porque é aquilo, né? A gente tem um grupo que tem, a gente fala muito disso, né? E eles falam que às vezes não dá para brigar. Melhor do que você brigar, ficar contra, é você tá ali, né? Igual no caso do seu pai ali na capoeira, mesmo ali na capoeira, ele tava ali do seu lado, né? É verdade, é verdade. E assim, eu vou seguindo aí nessa onda de capoeira e tal. E eu vou indo, vou seguindo, tá? E eu viajo muito para casa dos meus avós. Porque crentes. eu quero entender quando Deus te chamou eu mesmo. viajo muito nessa fase de não estar crente. Em Tocantins. Em Tocantins. Eu fui todos Seu os anos. avô pastor. Meu avô pastor, minha avó, aquela pastorinha que não aceita nada. Do reteté. Do reteté. Do coque, da enjoada. Revelação. Isso, é minha avó. E assim, e Deus sempre me levou para casa deles para passar férias. Então, na adolescência, eu cresci indo para casa deles. Midian com short. Não podia. Eu tinha que disfarçar. Mas, assim, lá eu aprontava na cidade também. Ia para as festas, escondido e tal. E indo. Até que chegou um tempo da minha vida que o Senhor puxou minha corda. Aí ele puxa, né? Aí ele puxa e foi lá. O Senhor, eu por vezes, eu queria aceitar Jesus aqui. Inclusive, na nossa igreja, que hoje, na ADEF, eu aceitei Jesus aqui. Por vezes eu vim aqui, via pessoas pregando aqui nessa igreja, ainda era a época do pastor Délio, e assim, tinha cultos aqui, eu lembro que eu vinha. Quando você tem ainda um pouquinho de sede, né? Você ainda tem aquela sede. Eu lembro que eu vinha, por vezes eu aceitei Jesus aqui. Mas vinha, aceitava Jesus, saía, não é? Vinha, depois ia ficava embora. um pouquinho na igreja e aprontava na igreja, sabe o que é você cantar? Eu, assim, mesmo já aceitando Jesus aqui, aí eu ia lá para a igreja, aí foi a vez que eu congreguei em outra igreja, cheguei a congregar na Renascer em Cristo, que foi um lugar que me ensinou muito, sabe? Eu já estou indo, já seguindo, tá? Sim. Aí eu congreguei na Renascer em Cristo um tempo, só que me afastava, não ficava. Você não conseguia se firmar, né? Não conseguia me firmar, assim, não me firmava e eu cheguei a cantar no louvor depois da igreja lá que meu pai era, mas mesmo isso assim antes de você na sua avó receber as promessas. E aí chega o dia que o Senhor ele marca o dia para você pode rodar. Quando Deus ele quer, ele te leva para um lugar distante. Talvez as nossas escolhas, eu converso muito com a minha chefe, Dona Aura. Oi, Dona Aura. A gente conversa muito e aí eu até falo que a gente não adianta. A gente pode até fazer escolhas que nos levam a lugares totalmente diferentes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando você pode até rodar, é aquilo, né? O deserto. O que era para ser, era para ser um tempo, virou outro tempo, mas só que quando Deus quer, não adianta você rodar, não adianta você se esconder, não adianta você achar, Jonas, eu vou para um lado. Não, Deus, ele puxa e ele te leva para aquele. Que você tem propósito, não adianta. O Senhor, ele me via. Eu voltando só um pouquinho, assim, uma experiência que eu tive com Cristo foi no posto de saúde aqui do Riacho. Aqui, o último posto de saúde, no final do Riacho Fundo, tinha várias pessoas ali, aquelas pessoas estavam se drogando ali. E eu já estava muito angustiada com aquilo tudo, sabe? Assim, acho que já vinha aquela angústia. Naquele dia me deu um medo de morrer. Falei, cara, essas pessoas me pegam aqui, elas vão me matar aqui, meu pai e minha mãe vão encontrar meu corpo aqui. E começou a vir um medo muito grande de mim. E pela primeira vez, assim, eu lembro de eu ter orado, falado com Deus. O temor já estava ali. Se você me escuta mesmo, me tira daqui. Tipo, era um grito pedindo socorro. Me tira dessa vida. Eu não dou conta mais. Assim, por quê? Você estava cansada já. Já cansada, a gente se cansa. A gente é um vazio. Que não consegue preencher por nada. Por nada. Eu queria preencher um vazio. E esse vazio só seria preenchido pela presença de Deus. E eu lembro que naquele dia, quando eu pensei naquilo, assim, pedindo para o Senhor, aquelas pessoas se levantam e começam a vir embora, sabe? Ali eu vi Deus. E eu comecei a pedir perdão para Ele. Deus,
eu vou te servir. E vim para casa, sabe? Cheguei em casa, chorei muito. E Deus prepara essa viagem para eu ir para o Tocantins, entendeu? Então, assim, Deus prepara. Eu vou para o Tocantins, um ano novo, passar com meus avós. A minha ideia seria ir para uma boate e passar a noite inteira curtindo naquela boate. Mas minha avó falou, vocês vão todo mundo para o ano novo da igreja. E eu pensei na minha mente, eu vou para o ano novo da igreja e a boate começa depois da meia-noite. Então, eu vou para o ano novo. Sentei no último banco lá da igreja, uma igreja grande também, lá em Taguatinga, Tocantins. Obrigada. Obrigada. Então, imagine já minha avó é valente. a cara. Minha avó é valente. Eu lembro que eu sentei assim no último Emburrada. banco. E a noite inteira, aquela noite, o Senhor falou comigo naquele culto. Era como se, assim, tinha 200, 300 pessoas, mas a impressão que tinha era que só tinha eu naquele banco. Só tinha eu e Deus começou a falar sobre a minha vida. É engraçado esses momentos, né? Esses momentos são engraçados. Quando você já está cansado, é a ovelha perdida. É a ovelha perdida, querendo que o pastor a pegue aqui, coloque nos ombros. É a ovelha ferida. Então, assim, eu estava ferida, eu estava cansada, eu precisava de um cajado. Eu precisava de um cajado para me tirar do buraco que eu mesma tinha me jogado. Então, eu precisava do pastor. Então, assim, eu acho legal dessa história do pastor, que o pastor vai até a ovelha. O pastor vai. Então, o que o Senhor fez comigo? Ele veio até mim, ele me levou naquela igreja. E, assim, eu precisava daquele cajado me pegando daquele buraco, me colocando de volta no chão, porque eu não conseguia mais sair daquele buraco. Sabe quando você está ali? E eu sei que tem pessoas que vão nos ouvir aqui, que estão se sentindo nesse buraco, vazias, feridas. Mas eu Até pensando em se suicidar. Até pensando em se suicidar. Por vezes eu pensei em me matar. Por quê? Eu me cortava. Você eu se me cortava? Me cortava. Isso na adolescência? Na adolescência, nesse período aqui. Era um período que eu estava sorrindo para você, mas ao mesmo tempo eu chegava em casa e eu chorava. Eu queria morrer. Sabe? Eu não queria mais viver. Mas ao mesmo tempo o dia amanhecia, eu virava aquela pessoa mais alegre do mundo. Aquela alegria fingida, aquele sorriso fingido. É aquilo, quando você entra dentro do seu quarto, fecha a porta, a máscara tira. E tudo cai em cima da gente. Cai ali que você não está certa. Você não está fazendo a coisa correta. E isso vai batendo no seu coração. E aquele vazio vai só aumentando, aumentando, aumentando. Eu lembro que eu escutava muita música, mas aquelas músicas não me preenchiam. Mas o que eu precisava? Eu precisava daquela noite. Só daquela noite. Aquela noite você se derramou? Que eu me derramei. Então, assim, eu lembro de terem feito um apelo num culto Você lembra qual foi a palavra? Não, eu lembro que só falava das pessoas que estavam como se estivessem afastadas dele e que precisavam voltar. Mas eu lembro daquele homem pregando e o meu coração queimava, sabe? Queimava ali, assim. A lágrima já aqui, parece aquele momento que as pessoas somem, é só você. Só você, mas você é muito forte para chorar. Você é muito forte para mostrar para sua família que a palavra está te tocando. Então, assim, você não pode abaixar a cabeça. Então, assim, eu ficava ali, aquilo me cortando, porque a palavra de Deus, ela penetra na nossa alma, ela vai até a divisão, sabe? A divisão ali é juntas, medulas. Então, ela nos toca. Não é o homem que nos toca, é a palavra do Senhor que nos toca. E a palavra me cortou. Me cortou, a palavra, ela vem ali, ela me corta, ela me sara. E o pastor ali, sabe, o bom pastor estava comigo naquela noite. E fizeram aquele apelo, mas eu estava aprisionada. Eu estava sentindo aquilo tudo, mas não tinha correntes ali. Tinha primeiro passo, né? Tinha. O inimigo tinha um plano para mim. O diabo tinha um plano para mim. O diabo tinha um plano para levar a minha vida. O diabo tinha um plano para ceifar a minha vida. Então, assim, para o diabo me matar ali, seria muita alegria para ele. Eu vou levar uma filha de pastor, eu vou levar alguém que vai ser uma missionária daqui a uns dias, eu vou levar alguém que... Não é? Ele vai tirar... É um projeto muito grande. Ele vai tirar um projeto. Por isso que eu digo, vidas são projetos do Senhor. Não é? Às vezes você vê a pessoa ali desanimada. Eu não aguento. São projetos que o diabo ele quer pegar. Entendeu? Por isso que a gente precisa da presença do Senhor nas nossas vidas. E eu vi que ali tinha planos, e ali tinha guerra, sabe? O Senhor lutando aqui, o diabo lutando aqui, e eu aqui, firme, a palavra
embora batendo, mas as correntes me prenderam. Então, o papel do obreiro é muito importante. O papel da pessoa usada por Deus é muito importante. Eu lembro que um homem, na hora que está fazendo um apelo, o pastor fala, levante-se, vá até alguém que você sabe que não tem Jesus, vá até essa pessoa, pegue na mão dela e traga para frente. E até hoje, eu me lembro claramente desse homem, eu sei quem ele é, e olha quantos anos, né, já se passaram, muitos anos já se passaram, e assim, eu lembro desse homem se levantando do banco dele, e indo até mim e pegando a minha mão. Só que não era um homem pegando a minha mão, era o bom pastor. O bom pastor pegou na minha mão numa noite de ano novo, e o corredor muito grande, assim como na nossa igreja, e aquele corredor inteiro, o Senhor já ministrava no meu coração. Então, assim, era como se eu passasse por aquele corredor e correntes iam sendo quebradas, iam sendo arrebentadas, sabe? Planos malignos contra a minha vida iam sendo tirados. E eu me lembro que eu cheguei na frente daquela igreja e as pessoas oraram por mim. Eu lembro de ver meu avô, meus tios. Meu tio é pastor, ele já está até jubilado. Pastor Antônio, um dos grandes evangelistas assim que tem no Tocantins hoje. Meu tio cuidou de muitas igrejas, meu tio, pastor Antônio e pastora Adelina, e eu me lembro do meu tio era pastor daquela igreja, e eu ali naquele chão, e ali era só via a mão do Senhor, assim, e as promessas do Senhor vindo sobre a minha vida, e ali eu aceitei Jesus, e ali eu me entreguei para o Senhor. Fora a leveza, né? A leveza, ali eu me senti leve, então assim, eu me senti leve naquele dia, e ali começa a minha vida. Então, ali começa o seu ministério? O meu ministério. Ali começa o meu ministério. Recomeça. Acho que eu não deveria ter parado. Não, acho que teve uma quebra ali, um corte. Por isso tem gente que fala assim, mas já ouvi de pessoas falando assim, eu queria ser pregador, mas eu não tenho um grande testemunho. Você tem um grande testemunho. Você se firmou até hoje, você não se afastou dos caminhos do Senhor. Você tem um grande testemunho. Para ter um grande testemunho, eu precisei andar com drogados, precisei fazer isso. Não! Tem que pregar, eu tenho que... Antigamente o povo tinha muito isso, então assim, eu deveria ter ficado. Eu não deveria ter saído. Foi sofrido. Mas talvez também esse período longe também, ele também te ensinou muita coisa. Muita coisa no meio do risco, né? É um risco que você corre. Você corre um risco. Você está assim, sabe? Você está afastado do Senhor. Deus, ele dá uma escolha para todo mundo. Uma escolha. O livre-arbítrio está aí. A gente tem as escolhas. Muitas vezes as pessoas falam, mas a minha vida está assim. Escolhas. Por isso que é muito importante as escolhas. É muito importante tudo que você for fazer, pergunta para Deus. Porque as escolhas, elas podem te levar para o bom caminho, mas também pode te levar para o mau caminho. E isso se aplica na vida inteira. É verdade. Isso vai dar no início ali do adolescente, nas minhas amizades, a caminho um pouco ali no meu casamento, no meu trabalho e até dentro do trabalho. Né? A gente, na minha profissão, que você pode se corromper ali na sua profissão. Então, assim, qual a escolha? Você vai querer ser um advogado que segue as leis, ou você vai querer um advogado que talvez faz coisas ilícitas, mas para onde você vai? Quais as escolhas que a gente tem feito? É verdade. E elas levam a gente ou para o nosso propósito, ou a gente vai ficando no deserto. E não adianta, a gente não consegue esconder nada do Senhor. Não. Chega uma hora ou outra que Ele vai nos colocar ali na frente do espelho dele e a gente vai ter que encarar Ele. Eu tive que encarar o Senhor, tive que pedir perdão para o Senhor por esses pecados que eu havia cometido, sabe? Então eu peço perdão, eu me arrependo, purifica-me, né? Quando Davi, ele peca ali, que ele pede o Senhor para purificar ele. E o Senhor purifica, sabe? O meu passado tá só aqui para eu contar. Ele não me impacta mais, não é? Eu não quero voltar mais para ele. Mas quantas pessoas que às vezes vai estar nos assistindo que tá presa nesse passado. Uau. Tá preso no passado. Mas eu era isso. Não. Quando? Não, gente. Quando? Não. O que nos pertence, sabe? Quando eu louvava, cantava. Era. Muita gente que está em casa hoje tem um dom
guardado, eu tenho um dom que parou. Aí quando eu era líder do teatro, quando eu cantava, quando eu ia na igreja, até quando vocês vão ficar no quando? Quando? Até quando? Até quando? É verdade. Até quando Jesus voltar? Assim, eu sempre prego sobre isso, que a gente não tem tempo. Se eu soubesse, eu teria feito a obra antes. Olha o tempo que você perdeu. Olha o tempo que eu perdi. Aí, a única coisa que veio nesse tempo foi machucados, feridas. Desnecessária. Dores, vontade de se matar, vontade de se cortar, e briga isso com a provavelmente família. deve ter vindo com essa mutilação, deve ter vindo ansiedade. Isso, porque são dores que você tem aqui dentro. São dores que é na sua alma, sabe? Você quer se cortar ali porque a tua alma está doendo. Não é uma dor física. E é um desejo, e é um sentimento ali que você está se cortando, mas achando que aquela dor vai passar, ou você vai sentir aquela dor, mas isso. Você vai se machucar. E enquanto as pessoas nos ouvem agora, que o Senhor vá até elas, através da nossa voz, através da nossa conversa, e cure elas. Amém. Porque assim, nós não estamos aqui só numa conversinha, nós estamos aqui sendo usadas como instrumento do Senhor também. Amém. E assim, eu sei que o Senhor vai falar com vidas aqui. E uma das vidas que precisam ser, hoje, de pessoas que estão aqui hoje, que precisam, é ser curadas disso. Curado do se cortar. Às vezes você está se cortando escondido da sua família, está usando blusa de frio, se escondendo, mas hoje o Senhor chegou para ver vidas aqui e para sarar vidas aqui. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele cura a depressão, Ele cura a ansiedade, Ele cura esse desejo de se cortar. Quantas pessoas que eu já orei nesse tempo e que o Senhor já curou? Através da minha dor que eu passei, mas o Senhor me cura. E é algo que todo mundo passa. Todo mundo passa. Sim. Não é porque eu sou pregadora, não é porque eu sou missionária que eu não vou passar por isso. Todos nós iremos passar. É uma doença do século. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos os profissionais. Assim, tem pessoas que estão passando por isso e não procuram uma terapia, não procuram um psicólogo, não procuram um psiquiatra. Às vezes acham, não vou procurar um psiquiatra. Então o Senhor está falando contigo aqui, sabe, com pessoas aqui, que não, às vezes não é só, tá bom, eu sou muito santo, eu vou só orar. Não, às vezes o teu caso é procurar um profissional. O Senhor deixou os profissionais para que nós os procurássemos. Não é quando você fere, corta a mão, você vai no médico. Agora as pessoas estão morrendo com as doenças emocionais e não estão procurando os profissionais. Então, que o Senhor fale contigo aqui nesta noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo esta mensagem, mas que o Senhor possa te tocar. Às vezes é a resposta que alguém precisa. Às vezes a pessoa está se perguntando, eu vou no psicólogo? Vá. Eu vou no terapeuta? Vá. Eu vou no psiquiatra? Deus? Busca também. Busque em Deus, mas não deixe, gente, una uma coisa na outra. Una o papel importante. Deus, Ele deu inteligência. Isso. E as pessoas estão deixando. Estão adoecendo. Eu não tive a oportunidade. Eu não tive dinheiro na época. E não tinham essa comunicação que tem hoje. Antigamente, a gente, quando ouvia falar em ansiedade ou depressão, era frescura. Era um tabu. A gente não, hoje em dia, essa doença do século, hoje a gente ouve falar diariamente. A gente pode colocar em vários podcasts de várias pessoas falando sobre isso. O YouTube está aí, rede social, então isso hoje não tem como, hoje é muito falado. A porta está aberta, sabe? As portas estão abertas. Hoje a gente tem psicólogas online. Eu não posso, tem a online. Sim. Então, assim, eu vou até contar um testemunho. Ano passado, eu recebi uma profecia, e aí isso me machucou muito. E eu comecei a ficar muito mal, muito mal. E aí foi uma série de outras coisas, e aí eu comecei a desenvolver muito a crise de ansiedade, e foi muito. E aí eu também tinha a questão eu tenho que passar no concurso público. E não pelas pessoas falando, mas eu também tinha, eu acho que uniu esse momento com outro momento e foi unindo assim, e eu simplesmente desabei. O meu corpo começou a mostrar que não estava legal. E aí eu me lembro que eu estava muito triste, eu fiquei muito triste. E eu fiquei desesperada, eu tive crise de pânico. Na parada, eu estava indo para o trabalho, eu não consegui. Midian, sabe o que é você não conseguir se mover? Eu te entendo. Eu fiquei paralisada.
paralisada, eu não conseguia nem para frente nem para trás. A única coisa que eu queria era esconder atrás da parada, porque eu achava as pessoas me olhando e eu ficava assustada com aquilo. Eu olhava assim e falava, meu Deus, e as pessoas olhando assim, e aquela opressão, aquela tristeza, eu não conseguia ir nem para frente nem para trás, acho que fiquei meia hora, e as pessoas, nossa, coitadinha, ei, menina, 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 e eu ouvindo as pessoas, mas a minha mão, a minha perna, o meu corpo não ia. Eu ficava assim, eu falei, meu Deus. E eu me lembro que eu estava passando uma fase muito difícil, e isso ninguém sabia. E eu me lembro que eu chegava aqui no culto e você, cadê você na rede social? Era. Cadê você na rede social? Estou sentindo falta. Eu vou. Cadê você no culto? Cadê você? E sempre quando você estava na 2, no Riacho 2, né? Eu ia lá, ouvir você pregar. E quantas vezes você foi um alimento que eu precisava naquele momento, porque eu também não tinha força, nem para buscar. E foi um período muito difícil, muito difícil. Isso foi ano passado, não faz muito tempo. Então, assim, aí sempre você vinha com aquela palavra assim, e aí, cadê você? Tá sumida. Ó, não veio, nunca mais te vi cantar. E os stories? Você vê... E aquilo, eu falei, nossa, alguém tá me vendo. Alguém tá sentindo falta. Sim. E aí isso foi muito importante, sabe? E eu me lembro que teve um dia que eu estava muito triste. Eu ouvi uma pregação sua, chorei. Eu não sei nem o que você pregou, porque eu chorei a pregação inteira. Cada palavra eu chorei muito. E todas as vezes que você vinha, você pregava, você falava. E às vezes não era nem comigo, você falava com outras pessoas, mas aquilo me tocava. Então, assim, a importância também da gente ter esse olhar de amor também com o próximo. Talvez a pessoa do seu lado está pedindo ajuda e você... O papel da igreja. Acho que a igreja tem que começar a olhar, não os que estão visíveis. É muito fácil olhar a família Lima que está aqui na frente. É muito fácil olhar quem está aqui na frente. E quem a gente não está vendo? E quem a gente que não está recebendo oportunidade, sabe? Porque não quer, não consegue. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que estão nos bastidores? Eu aprendi a enxergar quem está escondido. Eu aqui na igreja, assim, eu me apego muito às pessoas que às vezes está escondidinho ali, quando você percebe... Ali nas laterais, no fundo ali. Aí quando você vê, às vezes eu estou na casa dessa pessoa, estou orando com essa pessoa, porque o Senhor me ensinou a olhar, sabe? Essas pessoas que falam, você virou uma falam intercessora, muito. né? Isso. E que as pessoas te ligam, né? Ligam muito, assim. Meu telefone, ele toca o dia inteiro. Assim, as pessoas me ligam muito. Ele está disponível, inclusive, no Instagram. Eu deixo ele disponível por conta das agendas que eu faço, mas às vezes acaba que o pessoal pega. Então, eu recebo muita ligação de tipo assim, eu vou me matar, ore por mim. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Assim, eu atendo muita mulher, muita adolescente, assim, muitos casos, assim, de orar ali pela pessoa. E eu tenho visto, assim, nesses anos, agora, poucos anos, né, que eu me entreguei totalmente para a obra do Senhor, e o Senhor tem me usado muito nessa área, assim, de porque cura. você trabalhava. Eu trabalhei a vida toda. Eu sou secretária executiva formada, e o Senhor chama uma secretária executiva. Mas assim, só para entender, então, vamos voltar um pouquinho. Você trabalho normal e fazia as agendas no final de semana. Quando eu trabalhei, assim, foi algo bem interessante. Minha vida ela é bem interessante nessa parte do ministério, porque eu fui para a faculdade, o Senhor me deu uma faculdade, eu precisava, né, ter o nível superior, o Senhor me deu, estudei no IESB, assim, tinha condição nenhuma de pagar, e o Senhor me proporcionou. E o IESB, na época, era uma das elites. Isso, e o Senhor falou, você vai pisar na melhor faculdade de Brasília. A gente fala de uma época que quem estudava na faculdade... 2010. Quem tinha faculdade naquela época era só gente que tinha dinheiro. A gente, para tentar um FIES, um ProUni, não é a facilidade que é hoje. Eu entrei por conta de uma bolsa na época, bolsa universitária. E assim, abriu, eu tenho uma amiga, a Natália, e a Natália me ensinou a ler livro, a Natália me ensinava a estudar, assim, aquela... Um abraço, Natália. Natália, Nath. E a Natália me ensinou esse negócio, essa questão dos estudos, assim, ela era mais nova que eu, mas o Senhor sempre foi trabalhando, sabe, nessa área de estudar e tal. E eu lembro que ela falou, Midian, tá aberta essa bolsa, vai lá. E ela me escreveu, tal, aí eu consegui essa vaga. E você trabalhava um período lá para o governo e o outro ele pagava a sua faculdade, você fazia faculdade. E eu me formei, meu sonho era trabalhar como executiva, assim, eu ainda consegui ter esse sonho.
E eu trabalhei como executiva, atendi Foi uma gerentes. realização? Foi uma realização, assim, até a roupa, o Senhor, eu falei, Deus, eu quero a Aquela roupinha lá e tal, que a gente estudava muito isso na faculdade, né, assim, das mulheres muito finas, executiva. muito executivas. Por isso que eu tenho esse negócio, às vezes o pessoal, mas é tão chique e tal, e o Senhor me chama nisso, não é? Até isso o Senhor nos prepara, né? O modo que você chega nos lugares, dependendo do lugar, você tem que saber se comportar. Então, isso tudo o Senhor já vem trabalhando na minha vida. É uma escola, né? É uma escola, e o Senhor vem me colocando para onde eu chegaria A hoje. gente entra naquilo que a gente falou lá no início, o laboratório, O né? laboratório, o Senhor vem me ensinando. Então, eu trabalhei numa empresa maravilhosa, assim, com pessoas maravilhosas, tive chefes muito bons. E até que chegou um momento que o Senhor me chama, me pede essa escolha, assim, eu vejo como uma escolha para a minha vida. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos, assim, que eu saí do mundo do trabalho. E Mas teve uma situação no seu trabalho também que mexeu bem com você, né? mexeu, mas assim, logo depois o Senhor me sarou e tal, me curou, assim, eu cheguei a ficar com ansiedade e tal, mas aí logo depois o Senhor ele me cura e eu saio, eu entrego para o Senhor, Acho que a sabe? partir do tempo que você entrega pra ele o caminho, Isso, e que o assim, propósito era outro. Ele era falou assim: ah, você outro. quer ser executivo? Então vai, vamos. Vamos Isso. ficar um tempinho, sente o gostinho, agora vamos É viver. verdade, assim, e hoje eu consigo olhar com muita leveza para trás. Eu olho, até se eu olho, né, e falo, meu Deus, eu fiz isso tudo. Mas assim, hoje eu olho para trás, para essa parte de trabalho, com muita leveza, sabe? Assim, eu tenho certeza que tudo que aconteceu foi a vontade do Senhor para minha vida. Assim, o Senhor queria me pegar e me levar, sabe, para um outro processo, para um outro patamar. Na hora você não entendeu, Na hora né? eu não A gente entendia, não. Deus, como assim? Vou deixar tudo. E o Senhor fala, deixa, confia em mim. E assim, eu resolvi confiar no Senhor. Então eu confio no Senhor. Tem uns 2 anos mais ou menos. Ela é Teve empresária, né? Para quem não isso, a sabe, gente né? já Já, abriu a já, já empresa. faz o marketing Isso, High Pictures, depois vocês sigam lá no Instagram. Então, eu maravilhosos. e a Raíssa cuida de toda a parte, eu fico na parte administrativa. Então, assim, a gente está cuidando da empresa e eu estou tranquila para fazer todas as minhas agendas de pregação. Então, nesse meio tempo, por exemplo, que eu trabalhava, que eu estudava, eu fui para a obra missionária. Olha aí. Aí eu fiquei 10 anos na obra missionária, para você ver como é que as coisas foram corretas. Esses 10 anos da obra missionária, eu não podia sair para pregar, então eu não pregava muito, eu estava exclusiva para a obra missionária, porque era algo muito grande que o Senhor tinha A conosco obra ali. missionária é um. Só para me entender, a obra missionária era missão ou era Era uma missão que a gente fazia no Monte Alto, Goiás, depois de Era uma Braslândia. escola, como se fosse uma É uma escola? igreja. Uma Meu pai foi igreja? cuidar de uma igreja em Monte Ah, Alto. sim, entendi. Então lá era uma obra missionária mesmo. A gente ganhou pessoas para Cristo ali, pessoas aceitaram Jesus, crianças aceitaram Jesus. A gente trabalhou ali naquela igreja. Então a gente ficou 10 anos nessa igreja, cuidando dessa igreja, meu pai pastoreando, e a gente ajudando meu pai nesses 10 anos. Esses 10 anos ali eu estou me formando, estou trabalhando, estou fazendo tudo e estou pregando só na região de Monte Alto. Então, assim, minhas agendas eu pregava ali e na nossa igreja. Então, meu maior treinamento foi ali dentro daquela igreja. Então, eu aprendi tudo. Aprendi a cuidar de criança, limpar banheiro, sabe, varrer. É aquilo, né? Você não tá. Muita gente quer o altar, mas ninguém quer. O que você passou ali. E para chegar no altar, você tem que primeiro ir lá limpar o chão, você tem que saber abrir uma porta, Você servir. você tem que dormir em um quarto só com toda a sua família. Seu pai dorme aqui num cantinho, a sua mãe dorme numa cama aqui, você dorme com o sobrinho, com irmãs, no mesmo Para quarto. entender, né? Eu acho que é importante passar por esse processo para você entender a questão de tudo, né? Entender o início, o meio e o fim. E ali a gente não morava lá, fique claro isso. Nós fomos enviados para cuidar dessa igreja, então nós íamos todo final de semana, ou íamos no sábado, Porque ou vocês no domingo de moravam manhã. aqui no Riacho. Sempre moramos aqui. Então nós passamos 10 anos da nossa vida, todo final de semana, viajando 1 hora para chegar no Monte Alto. Então a gente ia para lá, cuidava da obra, cuidava das pessoas. Então a gente passou 10 anos lá, pessoas assim, marcaram muitas nossas vidas, e a gente trabalhou naquelas vidas. Hoje eu vejo pessoas colhendo. Então eu vejo muitos jovens ali daquele lugar colhendo o que o Senhor prometeu para eles. Então, assim, hoje eu olho para aqueles jovens, para aquelas pessoas, e vejo jovens com seu carro, eu vejo jovens trabalhando em boas empresas, eu vejo, sabe, assim, youtuber,
Ele está aqui, ele vai assistir, Gabriel. Então, deixa um abraço pro Gabriel. Um abraço, Gabriel. O Gabriel, ele tem não sei quantos mil seguidores. E, assim, é alguém que eu vi crescer. Chegou lá criança e Deus está abençoando. Eu vejo eles com os apartamentos dele. Então, foram promessas que foram feitas ali naquele lugar, tá? Então, assim, e eu deixo até meu abraço para todo mundo que conviveu com a gente, que foi uma escola ali, até que em 2020 teve a pandemia e Deus decide nos tirar de lá. Então, assim, essa retirada o Senhor preparou por conta da pandemia, porque acho que se fosse pelas nossas forças a gente não entregaria. A gente tem que aprender também a entregar as coisas para o Senhor. Por mais que a gente ame, a gente amava a obra missionária. Não é nosso. Não é nosso. E o Senhor falou isso para nós. Não é de vocês. É hora de entregar. Então você tem que entregar, e nós entregamos a obra missionária. Foi quando viemos aqui para essa igreja, que tem sido bênção para as nossas vidas, a ADEF. E quando eu vim para cá, a gente congregou no Riacho Fundo 2, logo depois o Senhor tinha uma promessa. Também foi uma escola, Uma né? escola, a gente inicia lá, um ano lá, e o Senhor prometendo, vocês não vão ficar aqui muito tempo. Então, por enquanto, né? Vocês foram para somar, né? Literalmente. Para somar, e assim, a gente amou aquela igreja, os membros dali, o pastor Aderimar, sua esposa Daniela. Um abraço, então, pastor. Um abraço. E assim, a gente vem para cá, e quando eu venho para cá, meu ministério deslancha. Porque era o tempo, né? A gente não entende o tempo. Não entende o tempo. Então, eu venho para essa igreja e meu ministério cresce. Assim, eu nunca recebi tanto convite. Eu nunca viajei tanto. Eu nunca rodei tanto. Assim, são lugares que eu nunca imaginei estar. Então, hoje, assim, eu estou fazendo literalmente a vontade do Senhor na minha vida. Se é um carro que eu pego e me leva para um lugar, é a vontade do Senhor. Se é almas que eu ganho num retiro, é a vontade do Senhor. Então, assim, eu vejo que o Senhor está me levando. Tem promessas do Senhor sobre a minha vida de sair do Brasil. Então, essas promessas estão se cumprindo. Então, assim, esse ano eu não sei como será a minha vida, sabe? Mas ela está literalmente nas mãos de Deus. nas mãos do Senhor. Tem umas promessas. Ele que cuida da sua agenda. Ele que cuida da minha agenda. Então, assim, eu tirei meu passaporte esses dias. Ai, que chique. E o Senhor é chique. É tão chique. O Senhor mandou, o Senhor me deu meu passaporte. Assim, eu achei tão interessante quando cheguei em casa e a Maiane olhou para o meu passaporte. Só para você ver isso, né? De vontade do Senhor. E aconteceu uma situação para o Senhor me mostrar, estou com você. Eu cheguei em casa, a Maiane olhou para o meu passaporte e falou: seu passaporte está errado. Aí eu falei: nossa, um feriado. Aí eu saí, fui na Polícia Federal, né, ali no Riacho Mall, e eu cheguei lá, estava lotado. E quando eu cheguei na fila, a mulher falou assim: vai direto na supervisora. E o nome dela é fulano. Aí eu fui na supervisora, e a mulher muito estressada e tal ali. E eu sem entender o que era aquilo, mas era o Senhor falando comigo. Eu fui naquela mulher, ela estava muito estressada, e ela olhou para mim: o que você está querendo? Eu falei: meu passaporte está errado, eu preciso resolver. Ela: moça, tá com muita gente aqui. E eu, na hora, o Espírito Santo falou: olha para ela e peça calma. Na hora, eu encarei o olho dela assim, olhei para o rosto dela, falei: fique calma. Você precisa de calma, sabe? Eu falo para pessoas que estão nos assistindo, que estão trabalhando em empresas e que estão vivendo verdadeiras tempestades emocionais. Mas assim, o que o Senhor fala para nós hoje: fique calmo, fica calma. E o Senhor me usou naquele dia. Aqueles empresários, início de ano, que parece que não vai fechar as contas e tá aquele desespero. Aquele desespero, o Senhor vai dizer: fique calma. calma. E eu olhei para o olho dela, olhei para o olho daquela mulher, sentada na cadeira, olhei para ela e falei: fique calma. E ela olhou para mim com o olho já cheio de lágrimas, sabe? A voz dela embargou e ela falou assim: você me espera? Eu falei para ela: eu espero o tempo que for, eu não tenho pressa. E aquela mulher respirou, tinha uma moça assim atrás dela, a moça olhou para mim assim, e a moça fez assim, e eu falei: respira, vou esperar o tempo que for. Fiquei lá esperando, ela foi chamando as senhas, e ela falou: fique em pé, qualquer coisa, para eu te ver. Aí eu fiquei em pé ali em frente à sala dela, isso já tinha passado quase uma meia hora, eu esperando e não acabava as pessoas. Passa um pouco, ela olha para mim e falou: estou com dó de você. Aí eu falei: vai me atender? Ela falou: vou. Sentei com ela. Aí ela falou: já mais calma. Ela olhou para mim: qual é o teu problema? Falei: meu passaporte está errado aqui na parte da cidade, não sei o quê. E ela abriu o sistema lá da Polícia Federal, não tinha erro nenhum no meu passaporte. Aí ela me explicou, falou: isso aqui não é um erro. Aí eu olhei para a cara dela, eu falei: você entendeu por que eu vim aqui? Aí ela olhou para mim e perguntou meu nome. Aí ela falou: como é que é teu nome? E sendo que ela estava lendo meu nome, que ela achou estranho na escrita, ela falou: como é que é teu nome? Eu falei: Midian Lima. Quando eu falei Midian Lima, ela firmou na cadeira e embargou a voz. E eu falei:
eu sou Midian Lima, e eu tenho certeza de quem me trouxe aqui. E eu olhei para ela e perguntei, você tem certeza de quem me trouxe aqui? E ela, com o olho marejado de lágrimas, olhou para mim e falou, tenho. Falei, pois é a palavra do Senhor para você. Fique calma. Quando você chegar em casa, e eu falando baixinho para ninguém escutar, falei, quando você chegar em casa, todo o peso que está no seu ombro vai sair. E você vai ficar tranquila aqui nesse lugar, tendo a certeza que Deus trouxe alguém lá de longe para falar com você aqui nessa tarde. Fim. O olho da mulher marejava, a voz embargada, ela olhou para mim, falou, muito obrigada. As coisas que a gente não entende, né? Deus faz um... Entende. E ali, vendo essa questão de passaporte, o que eu entendi? O Espírito Santo falando, estou com você e vou te usar em todos os lugares. Eu vou te usar no mundo. Eu vou te usar no Brasil. Eu vou te usar fora do Brasil. Então, aquilo para mim, aquele pseudo erro e aquela calmaria naquela mulher, veio para me acalmar. Uau. Então, hoje eu estou muito tranquila no meu ministério. Essa parte, como o tema é propósito e ministério, então a gente fecha aqui, né? Eu quero fechar com isso, vindo desse propósito todo lá do início e finalizando nesse ministério que hoje eu não tenho dúvida para o que o Senhor me chamou. Então, hoje, se eu mostrar minha agenda, ela está lotada. Graças a Deus. E assim, eu não entendo. E Deus falou, vou soprar teu nome. E se eu abrir agora aqui, ó, por exemplo, queria que você pregasse lá do Naná. Ó, aqui, ó. Tem mensagem de pessoas chegando. Porque eu falo para pessoas aqui que tem promessas do Senhor. Quando Deus falar que vai soprar teu nome, que seu nome vai ser lembrado. Seu nome não vai ser lembrado por homens. Seu nome vai ser lembrado por Deus. Deus, ele vai lembrar teu nome. Deus, ele vai lembrar teu nome numa reunião. Deus, ele vai lembrar teu nome numa empresa. Deus, ele vai lembrar teu nome quando alguém abrir aquela gaveta e olhar teu currículo e vai falar, eu vou chamar essa menina. Eu vou chamar esse menino. Não fiquemos preocupados com essa parte de Deus lembrar o nosso nome. O próprio Deus lembra o nosso nome. Ele lembra o nosso nome. Então, hoje eu não me preocupo mais. Sabe, quando José, ele tá preso ali, sabe? Ele pede para o pessoal sair lá, lembra de mim. E ninguém lembra. E ninguém lembra. Até que chega um dado momento que Deus faz o nome dele ser lembrado. Então, assim, não se preocupe se hoje em dia não estão lembrando teu nome. Vai chegar uma hora que as pessoas vão lembrar, vão precisar de você, sabe? E vão chamar por você, e vão chamar a tua empresa para trabalhar, e vão chamar você em lugares. Tem noção disso? Então, essa questão do propósito que se une com esse ministério, sabe? Que se une com esse ministério e esse ministério começa a crescer. Então, hoje, assim, eu tinha muita dificuldade com rede social, tinha muita dificuldade de falar em vídeo, e hoje essa dificuldade passou, porque chegou o tempo de eu falar do amor de Deus na internet. Então, hoje o meu Instagram, ele tem 500 e poucas pessoas, mas ele alcança mais de 20 mil, 24 mil aí de pessoas que estão por ali vendo. Sou eu? Não, é a presença do Espírito Santo. Então, quando o tempo de Deus, ele chega nas nossas vidas, não adianta você se preocupar. Senhor, com que eu vou me vestir? Com que eu vou... Como que eu vou andar? E o Senhor fala para mim, eu sou o teu chefe. E Carol, o Senhor tem me sustentado de todas as formas. Eu nunca tive tanta roupa boa, eu nunca tive tanto sapato bom, eu nunca tive tanto perfume bom, eu nunca tive tanto creme bom. Agora, se você me perguntar, Midi, como que você comprou? Eu não sei. O Senhor me deu. Então, eu estava aqui sábado. As pessoas que vão me assistir, elas vão saber. Eu estava aqui sábado. 2 pessoas me pegam, colocam num carro e me levam numa das lojas mais chiques de Águas Claras. E olha para mim e fala assim, escolha o sapato que você quiser. Eu tinha falado para o Senhor, eu tinha escrito para o Senhor. Falei, Deus, eu preciso de um sapato. E assim, o Senhor não me deu só um sapato, o Senhor me deu 3 sapatos. E o Senhor mostrando, estou com você no meio do teu ministério, no meio desse propósito. E assim, eu chego em casa com esses 3 sapatos. E depois que eu chego com esses sapatos, estou lá em casa, uma pessoa chega com roupas na etiqueta e me dá roupas na etiqueta. Então assim, é confiar no Senhor. Então eu falo para pessoas que têm ministério aqui, que está com medo de se entregar. Não estou dizendo para você largar teu emprego. Deus trata cada um conforme a vontade dele. Mas eu estou falando de entrega.
Eu estou falando de você entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar Ele cuidar. Tem muita gente medrosa, sabe? Uma coisa que eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de demônio, eu não tenho medo da vida mais. Não tenho. Tem uma música que fala assim, eu não sou mais escravo do medo. Eu era escravo do medo e hoje eu não tenho mais medo. Então me chamou, eu vou. Me convidou, eu vou. Eu não tenho, o Senhor provê. Então Deus, Ele tem sido provisão na minha vida. Lembro um dia eu saí aqui nesse pátio da igreja. E Deus usa uma pessoa e fala assim, a palavra para você hoje é provisão. E eu precisava de uma provisão na segunda-feira. E o Senhor me deu uma provisão na segunda-feira. Então, assim, eu falo para pessoas que estão precisando de uma provisão do Senhor. E o Senhor vai prover assim como Ele provê na minha vida. Então, Amém. Tudo isso, o início lá no Tocantins, do meu pai. Eu vou seguindo. Eu chego hoje dizendo, estou vivendo o melhor momento da minha vida. E valeu a pena. E eu queria muito dizer isso. Por momentos, eu passei momentos tão difíceis que eu não conto aqui, não dá para contar, senão ficar aqui até que horas? O povo já vai dar 10 horas. Mas assim, o papo está tão bom, mas a gente já vai finalizar. E assim, hoje eu digo com todas as letras, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida, os melhores tempos da minha vida. O Senhor tem cumprido várias coisas na minha vida. O Senhor tem cumprido na minha vida financeira, o Senhor tem cumprido no meu ministério, o Senhor tem cumprido na minha vida sentimental. O Senhor tem cuidado de mim. Então assim, esse eu sei que é um ano que eu vou viver muitas alegrias, eu tenho certeza disso, o Senhor já tem falado comigo. Então, preparem-se, né, vocês que nos acompanham nas redes sociais, ou na vida, né, ou na igreja, que teremos muitas surpresas. Uma grávida, né? A gente precisa passar pela dor da contração, para a gente começar a abrir caminho, né, vem a contração, para a gente poder viver a expansão. A expansão, é verdade. Você passou pela contração, as dores, né? Primeiro veio as dores lá na adolescência, começou a sentir as dores, acho que começou a dilatar, veio a contração e agora você está rompendo. Agora está gerando o nascimento. Nasceu, assim, o milagre do Senhor já nasceu na minha vida. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz em fazer parte dessa igreja, muito feliz em fazer parte dos jovens daqui, assim, da nossa igreja, dizer que os nossos líderes, eles marcam as nossas vidas, então acho que a gente tem que respeitar a nossa liderança. E assim, os meus pastores, eu agradeço muito aos meus pastores, o pastor Jorge, a pastora Neuzeni, que tem sido uma confidente para mim. Então, assim, eu tenho conversado bastante com a minha pastora e eu precisava ser pastoreada, eu precisava desse pastoreio. Então, hoje, assim, eu me sinto... Sabe quando você está no auge aqui? Eu estou no auge. Então, assim, isso ninguém tira de mim, isso ninguém vai me tirar. Então, você me olhar hoje e ver eu toda feliz, toda alegre, sorrindo para todo mundo, eu quero que através desse podcast entendam da onde que veio essa alegria toda. Eu sou uma pessoa que eu semeei chorando, sabe? Eu semeei muita semente chorando e hoje eu estou colhendo. Então, assim, eu fecho aqui essa minha palavra dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E eu agradeço, tá? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. E assim, está sendo edificante para mim também, né? Hoje à tarde eu enterrei minha avó, né? Hoje foi o enterro dela e foi muito difícil, né? A morte não é fácil, né? Não. E até o Guilherme me falou assim, mas se quiser a gente adia. Eu falei assim, não. Quantas vezes na minha trajetória eu sempre fui ministra, né, de dança, eu sempre dancei, e muitas vezes eu pegava minhas irmãs, eu tenho uma escadinha, né? Eu pegava as minhas 3 irmãs, eu ia para a igreja, e às vezes eu ia, só Deus sabe como é que estava o meu coração, e só Deus sabe como é que eu estava naquele momento, mas ali eu me quebrantava. Eu acho que é nos momentos de dor que a gente está vulnerável, eu me quebrantava ali, e às vezes eu começava a ministrar, como era batista, eram 6 louvores, assim, então era muita música que a gente dançava, e aí eu me quebrantava ali, e ali eu chorava durante horas, às vezes eu nem dançava, ali eu só chorava, os irmãos ficavam, meu Deus, eu estou chorando de novo, mas ali era um momento meu e de Deus, e hoje, assim, eu estava, aquele momento, foi um momento bem difícil, e eu falei, meu Deus, eu falei, nem vou conseguir em casa passar maquiagem, mas eu falei assim, eu vou, porque talvez Deus queria falar com você, que está aí vendo a gente. Era importante a gente estar aqui hoje,
por alguém, por uma vida. Verdade. E eu acho que vidas foram tocadas aqui hoje. Com certeza. Com certeza. Pessoas foram edificadas. Amém. E eu creio, em nome de Jesus, que esse projeto ele vai expandir. Ele vai ser canal de bênção na vida de várias pessoas. Essa só foi o primeiro episódio de uma série de episódios que a gente vai falar e vai edificar várias vidas. Amém. Mas antes de terminar... Eita, meu Deus! Bora fazer um bate-bola para a gente finalizar com tudo? Vamos lá. Eu vou falar, conhece, né? Fala assim... Sim, eu vou bem rápido. Bem rapidinho, Eita, a gente... Deus do céu. Vai, para não pensar, aqui, vamos Jesus. lá. Fé. Tudo. Família. Meu maior exemplo. Um versículo. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Amém. Uma comida. Macarronada. Deixa um abraço para o pastor Carlos Isaías, dizer que o meu macarrão é o melhor. Seu pai. Meu pai? Eita. Meu pai é... Eu falei que minha fé é tudo, mas meu pai me ensinou tudo. Me ensinou tudo. Se um dia meu pai partir, eu sei que vai demorar, mas ele me deixou um legado. É alguém que me deixou um grande legado. Por isso que vai ter esse livro aí sobre a vida dele, sobre as nossas vidas, tá? Ela vai lançar aqui? Vou lançar no podcast. Está sendo escrito. Uma frase que te impacta, assim, uma frase que você usa como lema, uma frase que fala assim, essa é a minha frase. Essa é a minha frase. E eu peguei essa frase porque a minha irmã estava vendo. Eu não sei se ela eu não sei de quem é. Eu não sei se é do pastor Marcos Alcântara. Eu não sei. Deus fala, Deus faz. É isso? Deus fala, Deus faz. Eu peguei essa frase nesse ano. É do pastor Marcos? É do pastor Marcos Alcântara, lá da Samambaia. E assim, essa frase, ela me marca demais, gente. Nossa, Deus ela fala. é forte. Ela é muito forte. Deus falou comigo, Deus fez. Então, Deus fala, Deus faz. Então, ela está me marcando nesse ano aí que eu estou seguindo. Agora eu quero que você deixe uma mensagem, a última, olhando naquela câmera. Eu quero que você fale para quem está em casa agora, uma mensagem sobre propósito. Para aqueles que talvez hoje não têm propósito nenhum, nem propósito de vida, nem propósito ministerial, mas que eles reativem esse propósito. Fala olhando ali para... Vou falar para finalizar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Carol, agradecer ao Guilherme, agradecer a liderança de jovens. E o que eu vou dizer para finalizar isso daqui, para as pessoas que estão nos assistindo, eu vou dizer, não desista. Não desista, sabe? Tudo vai vir contrário. Você viu que eu fui vindo aqui, tudo pode vir contrário, mas não pare, não largue, sabe? Não largue a tua rede, vá para o alto mar mesmo, que o Senhor vai fazer grandes coisas, assim como fez na minha vida. Talvez você está aqui, está com desejo de morrer mesmo, eu estou dizendo aqui para você, não desista da sua vida, não desista do seu ministério, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista, porque o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir, Carol, Ele vai cumprir Amém. nas nossas vidas. Amém. E o diabo ele vem fazendo isso, vem fazendo com que as pessoas queiram parar, queiram desistir. Não desista, sabe? E assim, e que você possa nesta noite se sentir abraçado pela presença do Espírito Santo, porque eu tenho certeza, não sei quantas horas a gente passou aqui, 1 hora, 2 horas, mas assim, o Espírito Santo falou aqui, o Espírito Santo tocou aqui. Então, que aonde chegar o som da nossa voz, aonde ela estiver chegando, não sei se é no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar, sinta-se tocado pelo Espírito Santo de Deus, e que você possa ser curado, restaurado, se está morto, que possa ressuscitar também. Se esse podcast chegar nos hospitais, que as pessoas sejam curadas e libertas, porque quando temos a presença do Senhor nas nossas vidas, ela chega através de nós. Que Deus abençoe as nossas vidas, os nossos corações, que Deus abençoe seu coração, Amém. te fortaleça cada dia mais, que você permaneça essa mulher forte e que eu amo a sua vida, tá? Amém, eu Eu também sei amo. que você já viu, eu já dei várias deixas dizendo que eu amo você. Então, amor é atitude. Então, assim, às vezes a gente não convive tanto, não está ali perto, mas
Tem pessoas que a gente ama e você é uma das pessoas que eu amo. E desde que eu cheguei nessa igreja, desde que eu estava no Riacho Fundo 2, a gente se apegou. Então, o Espírito Santo fez a gente se apegar. Então, eu amo sua vida, a vida do seu esposo. O Israel tem sido um exemplo na minha vida. Ele é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E que Deus possa abençoar e fazer a vida de vocês romper cada dia mais. E que vocês continuem sendo usados pelo Espírito Santo. Amém. Obrigada, Midi. Muito, muito Imagina, obrigada. Que agradeço. Obrigada. Obrigada a você que assistiu até aqui. Esse foi o primeiro de vários episódios. A gente vai ter vários temas legais, vários convidados também. Então, fica ligado nas nossas redes sociais. A gente vai estar divulgando os próximos episódios, os novos convidados. Então, assim, muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor.